Borderline, o transtorno que leva uma pessoa do céu ao inferno ou do inferno ao céu numa fração de segundos. Na maioria das vezes não é necessário que nada aconteça para que isso se dê. Vamos falar sobre isso hoje. São necessárias muitas horas para que fique bem entendido o que é o transtorno de personalidade borderline. Para começo de conversa, eu estou dizendo que é um transtorno de personalidade. Mas antes de ser um transtorno de personalidade, é também um transtorno de humor. Não dá para eu explicar isso aqui agora, mas existe algumas nuances, algumas diferenças entre eles. Mas transtorno, a gente pode considerar aqui, entre aspas, é como se fosse uma doença. A pessoa não tem o controle sobre isso e tem várias causas. Mas o nosso objetivo aqui é explicar a você o que é um transtorno. Em primeiro lugar, ele é um transtorno de humor, ok? Ele é um transtorno de humor. Isso porque a principal característica é que a pessoa vai ter oscilações no seu humor. Diferente do transtorno bipolar, né? Às vezes as pessoas, os profissionais, eles estão com uma pessoa que é borderline, mas eles vão dizer que é o transtorno bipolar. Essa variação de humor no transtorno bipolar, ela vai durar semanas, às vezes meses. Durante semanas ou meses a pessoa está na mania, na euforia, ou seja, muito elétrica, muito para cima, muito alegre, mas ela vai ficar muitas semanas na depressão, ok? Meses. Às vezes pode haver um intervalo entre a mania e a depressão. Já no borderline, a oscilação é muito rápida. Hoje a pessoa está bem, amanhã ela está mal, ela acorda bem, de tarde ela está mal de novo, à noite ela está bem outra vez, ela fica 2 dias muito bem, 2 dias depois ela está muito mal, e não precisa que nada aconteça para que haja essa alteração na transformação. Por isso é chamado de transtorno de humor. Mas ele é também um transtorno de personalidade, porque os transtornos de personalidade são uma maneira da pessoa ser, é o jeito da pessoa ser, ela é assim, ela ficou assim, ela se transformou nessa pessoa, entendeu? Isso é o transtorno de personalidade. Quais são as principais características? A primeira eu já disse, são as alterações no humor, ok? Só que são muito rápidas. Agora, preste atenção. Eu disse lá na abertura, né? Eles vão do céu ao inferno e do inferno ao céu, numa fração de segundos. São capazes de estar muito bem e de um minuto para o outro já estão mal, ok? Alteração de humor. Outra coisa, tudo para o border é muito intenso. A outra característica é a intensidade, tudo com eles é muito intenso. Ok? A gente tem aquele ditado, né? Não é com fulano, as coisas são 8 ou 80. Para o borderline não é 8 ou 80, é 8 ou 8 mil. Tudo é com muita intensidade. Ok? Então vamos lá. Falando da intensidade, as características principais, algumas delas, né? Por exemplo, eles querem com muita intensidade uma coisa, mas querem com muita intensidade. Daí a pouco, com a mesma intensidade que eles querem, já não querem mais. Eu tenho que trocar o meu notebook não está bom, meu notebook está uma porcaria, eu preciso trocar, eu não aguento mais esse notebook. Daí a pouco surge a oportunidade de trocar, eles falam assim, não precisa não, esse notebook está muito bom, ele está excelente, entendeu? Querem uma coisa com muita intensidade. Eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que comprar essa roupa, eu tenho que adquirir esse sapato, eu tenho que trocar o meu celular. Daí a pouco já não querem mais. Costumam então adquirir aquilo que queriam com muita intensidade, pouco tempo, horas, dias depois, aquilo fica jogado, já não querem mais aquilo, ok? Então são assim. Outra coisa, eles têm amizade, e quando têm amizade, eles dão a vida pela amizade. É muito intenso na amizade, mas se a amizade acabar amanhã, eles nem sofrem, entendeu? Dava a vida por amizade. Mas cadê aquele fulano? Você não saía da casa dele, ele não saía da sua casa, vocês estavam igual unha e carne, o que aconteceu? Sumiu, mas você não procurou? Eu não, se quiser me procurar, procura. Mas você não estava dando a vida por essa pessoa ontem? Pois é, sumiu, entendeu? Muito intenso, tá? 8 ou 8 mil.
Os relacionamentos afetivos costumam ser assim, a supervalorização de uma pessoa. Quando estão num relacionamento afetivo, é essa pessoa no céu e Deus na terra para elas. Então, supervalorização de uma pessoa. Outra característica, uma intolerância muito grande com nãos e com frustrações. Eles não servem ou não sabem ou não conseguem lidar com nãos e com frustrações. Por menor que seja o não, por menor que seja a frustração. A minha namorada disse que ia comigo ao cinema e a gente se programou para ir daqui 5 dias. Se houver algum imprevisto e não der para a gente ir ao cinema, pronto, acabou. A minha vida virou um inferno. Por quê? Houve uma frustração. Eu queria muito uma coisa, ela disse não. Qualquer coisa. Então, diante dos nãos e das frustrações, vão virar criancinhas pirracentas. Uma criança pirracenta. Ok? O que mais que tem com os borderline? Normalmente eles vão ter alguma compulsão. Entre aspas, algum vício. Qualquer vício. Se não tiver vício nenhum, vão ter por comida. Se não for por comida, por doces. Ainda mais por chocolate. Vai ter um vício muito grande por chocolate. É muito comum, principalmente na adolescência, eles se ferirem, se machucarem, se cortarem. Ok? Então são características aí dos borderline. Outra coisa, enxergam tudo com lente de aumento. Tudo para os borderline é com lente de aumento. Uma coisa boa, tá todo mundo vendo que aquilo é bom, mas para eles é a melhor coisa do mundo. E se uma coisa for ruim, tá todo mundo percebendo que aquilo de fato é ruim, mas para eles aquilo é a pior coisa que já aconteceu na vida. Então é assim, é muito intenso, muita intensidade. Eles também agem no impulso, tá? Agem primeiro e pensam depois. Vão cometer muitos erros, muitos equívocos, muitas decisões erradas, porque agem no impulso. Deu vontade, eu vou fazer. Não pensa, não raciocina. Então faz primeiro, depois pensa. E depois vem uma frustração, que vem um arrependimento, porque fizeram algo que não devia ter feito, ou tomaram uma decisão que não poderiam ter tomado. E aí vem aquela frustração demasiada por causa do arrependimento. Então, falam sem pensar, às vezes machucam as pessoas, tá? No menor sinal de não, vão ficar extremamente deprimidos. Então tá aí, essas são as principais características do borderline. O transtorno borderline hoje atinge entre 7% e 10% da população. Na sua grande maioria são as mulheres. A maioria são as mulheres. Tem cura? Não tem cura. O transtorno de borderline, como a maioria dos transtornos de personalidade, não tem cura. Mas existe um controle. Esse controle é feito muitas vezes por meio de medicamentos, ou seja, psiquiatras e terapia, psicanalistas ou psicólogos. A mais aconselhável é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Mas a pessoa pode ficar extremamente controlada e viver uma vida extremamente normal. O que eu quero dizer para você é que normalmente os borderline são pessoas maduras, extremamente maduras, mas diante de nãos e de frustrações vão se tornar uma criancinha pirracenta, 2, 3 anos de idade. Pode ser uma pessoa de 50, 60 anos de idade, mas no menor sinal de não e de frustração vão virar criancinhas pirracentas. Então são muito intensos, extremamente intensos em tudo eles são intensos. E se não se compreender esse transtorno, se torna muito difícil a convivência, o tratamento com essas pessoas, o lidar, o conviver com elas. Espero ter ajudado e sempre a gente está com conteúdos como esse. Você que não é inscrito no canal, vai se inscrevendo e deixa aquele like lá para fortalecer a gente. Um abraço e até o próximo vídeo.